Se você clicou aqui, é porque você está em dúvida se tenta ou não fazer uma seleção de mestrado em Direito ou até mesmo de doutorado no ano de 2022. Então senta aí, porque eu preparei um conteúdo realmente especial para tratar sobre alguns pontos que as pessoas costumam ter dúvidas quando pensam se fazem ou não mestrado em Direito. Com certeza, um dos primeiros pontos que vem à mente de todo mundo é: será que o mercado de trabalho está bom? Quando a gente pega várias notícias que vê ali a presidência da República investindo pouco em ciência e educação, será que faz sentido tentar fazer mestrado nesse contexto? Outra coisa também que é muito importante é: quais os impactos da pandemia em relação à forma como os mestrados e os doutorados estão funcionando no Brasil? E, além disso, eu vou comentar também um pouco sobre onde você pode começar. Caso você decida tentar fazer uma seleção de mestrado em Direito, como que você pode começar a sua preparação? Antes de eu ir direto para o conteúdo, eu queria dizer o seguinte: muitos alunos, muitas pessoas que me acompanham costumam ter dúvidas, assim como essas que eu vou tratar aqui com vocês. E aí, se você tiver algumas dessas dúvidas, fala comigo, manda mensagem aqui, pode botar aqui nos comentários, me pergunta se você quer que eu comente alguma coisa. Se você tiver vergonha, se você está na dúvida sobre um tema de pesquisa e não quer perguntar aqui nos comentários, fala comigo lá no Instagram. Meu Instagram é pesquisando_direito. Então fala lá comigo que eu vou responder. Eu adoro conversar com a galera, especialmente o pessoal que quer tentar mestrado, que quer tentar doutorado em Direito, porque eu passei por isso, eu sei como é. Às vezes você se sente um pouco só, então vai lá, fala comigo, troca uma ideia comigo, me pergunta, eu prometo que eu respondo, e eu acho muito legal ter esse contato com vocês. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria conversar com você é o seguinte: afinal de contas, quando a gente pega essas notícias que falam que o governo federal não está investindo em educação, não está investindo em programas de extensão, de tecnologia, como que eu observo isso? Será que faz sentido eu tentar um mestrado em Direito diante desse contexto? E a minha resposta é a seguinte: os governos passam. Nem sempre o Brasil teve muito investimento nessa parte, na parte de ciência, na parte de educação. Então, meio que a gente vê notícias de que não há investimentos, é meio que chovendo molhado. Claro que eu não vou aqui diminuir os impactos que a gente tem hoje, que de fato são muitos, programas com poucos recursos, poucas bolsas. Então, não vou aqui mentir, dizer que tá tudo bom e maravilhoso, porque realmente não está. Mas ano que vem é ano de eleição, ano que vem é ano de possíveis mudanças, e esse status não tende a se manter ao longo do tempo. Além disso, se você iniciar o mestrado logo, você, caso você queira, você vai ter várias oportunidades lá na frente, porque o mestrado é de 2 anos, o doutorado, caso você queira seguir, é de 4 anos, e ao longo desse caminho você pode encontrar institutos de financiamento de pesquisa, por exemplo, que financiam alunos para fazerem pesquisas no exterior, o que é um ótimo caminho para quem quer, na área do direito, desenvolver algum tipo de estudo ou de experiência fora do país. Então, eu não indicaria que você deixasse de tentar fazer mestrado ou tentar fazer o doutorado em Direito por conta disso. Esse não me parece um bom motivo, porque, como eu falei, ao longo do tempo isso tende a mudar. Outro ponto que costuma ser realmente muito importante para muita gente que pensa em fazer mestrado é: quais são os impactos da pandemia nos programas de mestrado em Direito? E assim, ao contrário senso, diferente do que muita gente pensa, a pandemia ela abriu um espaço que tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu vou primeiro falar aqui do lado ruim e depois eu vou falar do lado bom. Para quem não sabe, eu estou no programa de doutorado em Direito da UNB, mas eu moro no estado do Ceará. E quando eu fiz o meu mestrado, eu me mudei para Brasília, me mudei para o plano piloto para que eu pudesse fazer a minha pesquisa, para que eu pudesse fazer e desenvolver meu mestrado lá. Então, o que aconteceu?
foi muito bom porque eu consegui fazer várias conexões com muitas pessoas, porque como eu estava estudando lá, eu vivia lá, eu conversava com as pessoas, com os meus colegas, que eu fazia tinha as aulas presenciais e era muito massa para ter essa conexão toda. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, durante o doutorado, eu realmente diminuí a possibilidade dessas conexões pelo fato de eu não estar mais presencialmente lá. Então, realmente, eu vou falar a verdade que eu conheci menos pessoas no meu doutorado do que eu conheci no meu mestrado. Por outro lado, a possibilidade que eu tive de fazer várias disciplinas sem ter que gastar o valor que eu teria que gastar, ou para ficar fazendo a ponte aérea, viajando Fortaleza, Brasília, ou até mesmo para morar lá, isso foi uma economia sem tamanho. Então, o fato de estarmos num período pandêmico, e é provável, tá, que as universidades federais, ainda no primeiro semestre do ano que vem, ou ainda no ano que vem, elas ainda passem por esse período de transição, é provável que muitos programas façam seleções de mestrado à distância. Seleções de mestrado que possibilite que você não tenha que despender um valor financeiro relevante para poder tentar fazer as provas de primeira fase, de segunda fase, provas orais. Então, a possibilidade que a pandemia trouxe de você poder fazer uma seleção à distância é algo muito bom, porque ela abre muitas oportunidades. E mesmo que você, no final das contas, não queira fazer, imagina que você faz, por exemplo, uma seleção de mestrado de um estado do qual você não mora, tá? Ainda assim a experiência, ainda assim vale muito a pena. É muito bom que você tenha essa experiência para você, entende? Então eu indico fortemente que esse período ainda, um pouco ali do final da pandemia, possa ser aproveitado para que você aumente as suas chances em passar em algum outro programa de pesquisa. E a outra pergunta que costuma aí ser comum quando as pessoas estão refletindo se tentam ou não tentam fazer mestrado em direito ou algo do tipo é quanto ao mercado de trabalho. E aí tem duas perspectivas. Tem a perspectiva daquele aluno que está saindo da graduação e tem a perspectiva daquela pessoa que já tem uma certa maturidade, já tem uma vida profissional estabelecida, seja como advogado, seja como servidor público, seja em alguma outra área especificamente. São dois contextos totalmente distintos, mas que, independente desses contextos, a primeira coisa que eu tenho a dizer é: não falta espaço de trabalho para professores. Agora, é lógico, né? É difícil você entrar no mercado de trabalho, é difícil você entrar numa faculdade, mas, ao mesmo tempo, os professores são constantemente necessários, são constantemente demandados. Então, se você faz um bom mestrado, se você faz um mestrado num lugar legal, onde você constrói boas conexões, há muitas chances de você se inserir no mercado de trabalho. E aí eu falo que é algo bom nas duas perspectivas, porque se você acabou de sair da graduação, você já está preocupado em entrar no mercado de trabalho. E aí você vai ter basicamente dois caminhos: ou você vai estudar para concurso, ou você vai trabalhar como advogado, isso de maneira geral. E aí o fato é que se você tiver num mestrado, você vai aumentar as suas chances de ingresso no mercado de trabalho a médio e longo prazo, simplesmente porque você vai ter mais opções. Enquanto seu colega que fez simplesmente graduação em Direito vai ter a opção de ser advogado ou estudar para concurso, você vai ter a opção de ser professor, advogado ou estudar para concurso. Então é bom para quem acaba de sair da graduação. Eu falo porque foi algo que eu realmente tentei fazer logo que saí da graduação e agradeço fortemente, porque o fato de eu ser professor também me ajuda, por exemplo, na advocacia. O outro ponto que é importante é você pensar na perspectiva de alguém que já está ali, já tem uma certa estabilidade financeira, e aí para essa pessoa, o mercado de trabalho talvez já não seja um ponto aí que chame tanto a atenção, porque se ela já está estabelecida profissionalmente, então
ela pode até demorar um pouco mais para ser absorvida no mercado em relação ao trabalho da docência, mas acaba sendo algo que lhe auxilia na perspectiva profissional, porque você traz mais currículo para você. Você traz currículo profissional de forma mais qualificada, porque alguém que tem um mestrado é alguém que, pelo menos em tese, tem um conhecimento jurídico mais profundo sobre determinado tema. Então, vale a pena, na minha perspectiva, para as duas pessoas, para as duas situações que eu coloquei aqui, tá? Então, na minha perspectiva, eu acredito que realmente vale a pena para as duas perspectivas, tanto se você está saindo da graduação, quanto se você está estabelecido profissionalmente. E a última coisa que eu queria conversar com vocês é por onde começar. Onde eu começo a minha preparação para tentar uma seleção de mestrado ou de doutorado em Direito no ano de 2022. E aí, a primeira dica que eu tenho a dar a você é se inscreve aqui no canal, porque eu produzo vários conteúdos sobre esse tema, tá? Eu falo sobre como passar nas seleções de mestrado, eu falo sobre como preparar projetos de pesquisa, eu costumo trabalhar bastante essas duas temáticas, então a primeira dica que eu lhe dou é se inscreve no canal, porque esse vai ser uma boa forma de começar a sua preparação. E a segunda forma eu acabei de mencionar. Certamente o projeto é um dos pontos mais importantes que você vai ter para se organizar e produzir para a sua seleção de mestrado. Mas antes disso, você deve selecionar onde que você quer fazer o seu mestrado. Existem muitas opções hoje. Você quer fazer um mestrado, por exemplo, numa faculdade pública ou numa faculdade privada? Você quer fazer mestrado no seu estado ou fora do estado? Você quer fazer mestrado numa área específica? Por exemplo, você quer fazer mestrado em Direito Penal. Será que no seu estado existe programa de mestrado que trate sobre a perspectiva de Direito Penal, de Criminologia? Então, o seu primeiro trabalho é pesquisar. É pesquisar onde que você quer fazer o seu mestrado. E aí existem vários indicadores que você deve prestar atenção quando você vai escolher onde você quer fazer. Você quer fazer porque o professor, por conta de um professor orientador específico, um professor de renome, um professor que você gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer e de trabalhar? Isso também é um bom motivo. E se você quiser saber mais sobre onde começar, o que eu devo prestar atenção, quais dicas seriam importantes para mim no início, eu já deixo aqui para você a indicação desse vídeo, ou desse, eu não sei onde é que vai estar aqui, e certamente esse vídeo vai lhe ajudar muito a entender um pouco sobre onde começar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!